muito gosto de ver. Miguel, nós já nos conhecemos há alguns anos. Esteja à vontade, acho que pode ficar aí, eu vou ficar aqui. Temos aqui alguns minutos para trocar umas impressões sobre o conceito que está subjacente a esta iniciativa das Portugal Talks e que tem muito a ver com o retrato da abstenção em Portugal, a forma como participamos mais ou menos do ponto de vista cívico, porque é que temos níveis de abstenção como aqueles que temos e, enfim, o que é que, como diz o Presidente da República, o que é possível fazer para combater os populismos, para tornar a democracia mais saudável e termos cidadãos também mais ativos desse ponto de vista. Ora bom, eu começo então pelo Miguel Pinteluz, que é o mentor desta ideia. Eu pergunto-lhe como é que isto surgiu. Como é que isto surgiu na sua cabeça? Antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. É bom tê-la aqui num momento menos de urgência do que o Sr. Ministro nas últimas semanas teve a oportunidade de estar connosco, mas também uma urgência, que é uma urgência nacional, pensarmos o fenómeno da abstenção. Também uma palavra para a Teresa Violante e toda a sua equipa, porque ela sim é a mentora de todo este projeto. Depois uma palavra para o Conselho Científico, para a Marina Costa Lobo, para a Catarina Botelho, para o Nuno Garopa, para o Pedro Magalhães. Uma palavra, naturalmente, para o meu querido amigo Daniel Traça, o diretor desta casa, e ao Pedro Santa Clara, presidente da Fundação Alfredo de Sousa, também uma força motriz para hoje estarmos neste espaço tão bonito, mas que também tão simbólico do ponto de vista do pensamento, do talento, daquilo que nós queremos atrair para Cascais. Uma palavra ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deputados e, fundamentalmente, aos jovens que vejo que estão a encher este magnífico auditório Jerónimo Martins. Judito, isto começou há mais de 10 anos, quando começámos as primeiras ideias para as conferências de Estoril. E desaproveitar 10 anos de trabalho, onde conseguimos juntar academia, saber, conhecimento, rede, vontade, como fizemos nos últimos 10 anos, e não aproveitar esse capital adquirido durante essa década para também tentar resolver alguns problemas urgentes do nosso país, seria, no mínimo, um desperdício. Mas quando é que na cabeça do Miguel se dá essa transição entre o debate, a reflexão sobre grandes questões internacionais, como dos convidados estrangeiros, como é o caso das conferências do Estoril, e este foco muito concreto na nossa vida mais corrente, digamos assim? Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu penso que nas conversas que eu, a Teresa, o Rui Cordeiro, toda a equipa do Estoril Global temos vindo a desenvolver, foi natural esse processo. Depois o tema da abstenção também é natural. Claro. Repare, e para mim como um político que cada vez mais preocupado com essa descrença do eleitorado na vida pública, na vida política, nos partidos, naturalmente estamos preocupados. Em Cascais temos feito muito, a aposta na democracia participativa, constantemente tentar perceber o fenómeno da abstenção e por isso que melhor solução do que juntar este talento no Conselho Científico, também o grupo de trabalho, para apresentar um diagnóstico, mas mais do que o diagnóstico, e é isso que é a grande diferença das PT Talks, comparando, por exemplo, com as conferências de Estoril, é a ação, o impacto que poderão ter a seguir. Propostas concretas, deixar-nos de livros brancos e de soluções genéricas e apresentar soluções concretas que os partidos políticos, da esquerda à direita, mais liberais, menos liberais, mais conservadores, menos conservadores, possam discutir de uma forma franca, não dogmática, não complexada, que soluções podemos ter para este fenómeno. Repare que a abstenção nos últimos 40 anos passou de 10% para 40%. É verdade. São números muito impactantes. E é sempre um sinal de que a democracia não está bem, não é? É também essa a sua opinião, do Dr. Isabel Neto? Ora, bom dia a todos também e felicitar a organização por este evento e o Sr. Vice-Presidente da Câmara também por esta iniciativa. Claro que para nós é muito importante a questão da abstenção e temos vindo a trabalhar. Está bom o som? Está? Estão a ouvir bem aí atrás? Estão? Sim. Ótimo. Ótimo. Procurando também soluções que possam reduzir a abstenção. E temos vindo a trabalhar nesses projetos
e que já estão aprovados em Assembleia da República e que agora a Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna vai começar a implementar. Nós já estamos no processo de implementação de algumas iniciativas legislativas com um enquadramento muito específico, que é, nós temos um sistema eleitoral muito consolidado, muito fiável, transparente e credível. E, portanto, as alterações que nós vamos introduzindo têm de ser alterações que não ponham em causa o resultado eleitoral em circunstância alguma. Portanto, a credibilidade do nosso sistema, que é muito pesado, é muito burocrático, tem atos sucessivos que dependem uns dos outros, todos eles sujeitos a reclamações dos partidos. Todo o processo está construído para garantir a transparência e a credibilidade do sistema. E essa é a sua principal mensagem. A nossa preocupação é introduzir alterações, com certeza, e estamos a fazê-lo, mas não podemos pôr em causa a credibilidade do sistema. Nós temos tido eleições, nomeadamente para a Presidência da República, em que se ganha por 50, qualquer coisa, 49, qualquer coisa, e ninguém contesta este resultado. Sim. São milhares de eleições que se fazem ao nível das autarquias e raramente se impugna resultados eleitorais onde muitas vezes a diferença é por escassos votos. Porque há uma confiança dos eleitores no sistema eleitoral. E, portanto, as alterações que nós vamos introduzir, já para as próximas eleições europeias, têm de ter em atenção essa credibilidade do sistema. Mas o que é que está a ser pensado em termos concretos relativamente às eleições europeias do próximo ano? Nós temos 5 desafios neste momento na administração eleitoral. Um é alargar, e está já em lei, portanto já estamos a introduzir, o voto antecipado em mobilidade. Ou seja, até aqui o voto antecipado só era permitido a determinado tipo de pessoas com determinados requisitos. Estudantes que estivessem fora da sua área de residência, da sua área de voto, e pessoas que, em função do trabalho, tivessem que se ausentar também da sua mesa de voto. Mas o sistema que estas duas categorias tinham para exercer o direito de voto era muito pesado. O estudante tinha que ir à secretaria do seu estabelecimento de ensino, requerer o comprovativo que estava matriculado, enviar para o Presidente da Câmara da área do seu estabelecimento de ensino, pedir o boletim de voto, enfim, havia aqui todo um sistema que e com uma antecedência muito grande em relação ao ato eleitoral. E, portanto, quando o estudante reparava que queria votar e que não tinha feito o levantamento, não tinha pedido a certidão, não tinha ido levantar a certidão, não tinha enviado a certidão com o seu número de eleitor e por aí fora, acabava por perder a oportunidade de votar. Portanto, vamos, enfim, estar disponíveis mentalmente para encararmos, eventualmente, essas alterações o que nós fizemos a curto e médio prazo. Eliminamos todos os fatores, todos os requisitos subjetivos, ou seja, nós entendemos que o eleitor não tem de comunicar à administração eleitoral, não tem que se justificar perante a administração eleitoral. Tem que dizer, eu no dia da eleição não estou, quero votar na mesa de voto que existe em Lisboa, que existe no Porto, que existe em Faro, e não tem que se justificar perante a administração. Esta é uma das inovações. E outras, porventura, existirão, mas não temos aqui, enfim, tempo suficiente para escalpelizar tudo aquilo que pode ser feito no sentido de levar as pessoas a terem uma intervenção mais ativa e a darem mais sentido e mais pulsar à democracia. Mas entrando concretamente no tema da abstenção, e há aqui uma pessoa que temos necessariamente de ouvir, é o professor universitário de Direito, Nuno Garopa, que é o presidente da Comissão Científica destas Portugal Talks, e vamos ouvir a sua apresentação. Muito bom dia. Olá, bom dia. Destinamos-lhe 15 minutos. Espero que seja
o tempo justo É para diretamente que o proporcional à possamos abstenção. ouvir com toda a atenção. Eu queria começar por agradecer a todos e principalmente às autoridades que aqui estão presentes, a todos os participantes e dizer que falar da abstenção é um tema primordial e importante em Portugal. Na verdade, a primeira observação é que nós não sabemos quantos são e quando não sabemos quantos são, e neste caso nós estamos a falar dos funcionários públicos nem dos pensionistas, porque esses a Troika mandou contar, os abstencionistas a Troika não mandou contar e, portanto, nós continuamos sem saber quantos abstencionistas existem em Portugal. Mas sabemos que eles andam por aí e que são bastantes, e para isso basta comparar os valores de participação de eleições. Em eleições legislativas, entre 1995 e 2015, a participação desceu de 5,9 para 5,4 milhões de pessoas, o que quer dizer que meio milhão de pessoas deixou de votar. Em presidenciais, desceu de 5,8 para 4,8 entre 96 e 2016, portanto, 1 milhão de pessoas deixou de votar em eleições presidenciais. E nas autárquicas desceu de 5,4 para 5,2, ou seja, 200 mil pessoas entre 97 e 2017. Eles andam por aí e, no entanto, temos o país, o Portugal mais moderno e avançado de sempre, com os mais altos níveis de educação da sua história, com os mais altos indicadores de qualidade de vida da sua história, com o PIB per capita mais alto da sua história, agora que atingimos o nível anterior à crise. E, sendo o país mais avançado dos últimos 900 anos, também sabemos que a participação cívica diminuiu. E isso levanta questões importantes sobre a nossa organização social. Será a nossa democracia, ela própria, vítima do sucesso das suas políticas sociais, económicas e de educação nos últimos 40 anos? A juventude deixou de participar no nosso sistema político em percentagens preocupantes. Na verdade, recentemente num estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, apenas 56% dos jovens reconhecia ter participado. Esse número tem que comparar com níveis de reconhecimento em idênticos inquéritos de 70% a 75% para a população em geral. Temos o eleitorado mais envelhecido de sempre. Quando eu estava na casa dos menos de 30 anos, éramos cerca de 20% a 25% do eleitorado. Hoje, abaixo dos 30 anos, há 14% do eleitorado, e do qual apenas uma pequena percentagem, uma percentagem de 56%, participa ativamente em eleições. E temos, claro, a classe política mais envelhecida dos últimos 40 anos. A média de idades dos deputados é hoje a mais alta desde sempre. Temos, pois, um problema demográfico e um problema de representação. E o que é que fizemos estes anos todos? Fizemos muito pouco. Nós votamos hoje como votávamos há 40 anos. As campanhas eleitorais, em grande parte, hoje são iguais ao que eram há 40 anos. Os ajustamentos legislativos são menores, de pouca importância. E a verdade é que desde 1997 que está prometida a nova lei eleitoral que os partidos, nestes últimos 21 anos, não tiveram tempo de fazer, porque estiveram muito ocupados a fazer outras coisas. É um tema que nos preocupa a todos, certamente, é um tema que preocupa a sociedade, que preocupa as nossas autoridades, mas a verdade é que é um tema que não aparece no debate político. É um tema preocupante, mas é um tema esquecido. E é por isso que nós achamos que era muito importante vir aqui hoje fazer este debate sobre a abstenção. Para isso, começava por agradecer a todos os nossos convidados que vieram de fora, e os que vieram de Lisboa, e os aqui de Cascais, e que vêm ajudar a pensar porque é que a abstenção é o que é em Portugal. Agradecer a Comissão Científica que me ajudou e que trabalhámos para fazer o programa que vos apresentamos. A Marina, a Catarina e o Pedro. Queria também agradecer ao João Cancela e toda a equipa dele que tem trabalhado num conjunto de propostas e de estudos que serão apresentados e mencionados ao longo do dia. Agradecer também a equipa do Rui Cordeiro, que tem sido excelente no apoio logístico àquilo que foi o nosso trabalho. E, finalmente, uma palavra à Teresa Violante e ao Miguel Pinto Luz, que foram as duas pessoas que comigo falaram para pensarmos que temas seriam prioritários para Portugal, e houve um consenso, logo nos primeiros 5 minutos da conversa, que de facto a questão da abstenção era uma questão absolutamente prioritária que exige reflexão. Como eu disse ao iniciar as minhas palavras, eles andam por aí, mas não sabemos quantos são.
E esse, de facto, é o primeiro momento da nossa conferência, que vai ser a apresentação do João Cancela, tentando fazer um ponto de situação sobre o que é a abstenção hoje em Portugal, o que são as taxas de abstenção, o que é que são estes números oficiais e onde é que a taxa de abstenção efetiva deverá andar. Há muitas razões para se abster. Não é fácil perceber a abstenção. Mas podemos dividir as razões para a abstenção em dois tipos de razões. Uma, aqueles que querem participar, querem votar, mas por qualquer razão não conseguem votar no dia das eleições. Para esses, vale a pena, de facto, pensar no acesso ao voto. O voto antecipado, o voto eletrónico, o voto por correspondência, até que ponto o nosso sistema de votação hoje reflete as dinâmicas de imigração, as dinâmicas da nossa sociedade. E esses temas vão estar em foco nos dois painéis do Pedro Magalhães e da Catarina Botelho, entre outros temas. Temas sobre como é que nós podemos facilitar o voto. Mas se há quem queira votar e não pode votar, é evidente que também há quem não queira votar. E até certo ponto, a abstenção reflete, em parte, um protesto. Sobre porquê o protesto é feito pela não participação eleitoral, levantam-se muitas questões. As questões da democracia direta e indireta, a questão do voto obrigatório. Será que o voto deveria ser obrigatório, forçando os eleitores que não querem participar a ter que participar? O papel das redes sociais, ao contrário do que muito que se dizia há 10 anos, quando começaram as redes sociais, que isto aumentaria a participação eleitoral e seria uma ajuda à maturidade da democracia, as redes sociais não é claro que, de facto, sejam fonte de maior participação eleitoral. A resiliência do nosso sistema partidário, continuamos a ser um dos poucos países em que o sistema partidário está resiliente às transformações. E o nosso próprio sistema eleitoral, não só a questão de que aguardamos há 20 anos essa prometida revisão, como a relação entre o eleito e o eleitor não melhorou significativamente nos últimos anos, apesar das redes sociais, apesar da proximidade geográfica que as tecnologias permitem, e, evidentemente, começamos a ter um outro problema, se vai notando, que é um conjunto de círculos eleitorais, um deles onde eu próprio voto, o círculo de fora da Europa, na imigração, onde os deputados estão distribuídos à partida, seja a imigração, seja os distritos de Porto Alegre, Beja, Évora, dado que elegem 2 ou 3 deputados. E, portanto, a questão que se pode levantar aí é porque é que os eleitores ainda se esforçam a ir votar, quando, à partida, já se sabe que, por exemplo, fora da Europa, o PSD vai eleger 2 deputados em 2019. E isto levanta questões, de facto, de como é que vamos lidar com todos esses eleitores que não participam porque não querem participar e para os quais qualquer alteração do acesso à participação não altera a sua forma de pensar. E teremos, então, os 3 painéis, principalmente o último painel da Marina, que irá olhar para a questão do sistema eleitoral e a forma como isso pode estar ou não estar ligado a questões de participação. Dito isto, sobra um tema que é talvez também o tema escondido. Sendo este um tema importante e um tema tão direto, como é que ele não está todos os dias no debate político? Como é que é um tema que fundamentalmente só existe de 4 em 4 anos, às 7 da noite, enquanto aguardamos as sondagens à boca das urnas, que só podem ser publicadas às 8, e entre as 7 e as 8 da noite, 4 em 4 anos, lá fazemos as piedosas intenções de que isto é um problema gravíssimo, de que devíamos estar todos a pensar sobre isso, mas entrando às 8 da noite, o vencedor das eleições é o partido A ou B e acabou a questão da abstenção. E isto, na minha opinião, não é uma conspiração, é um reflexo de 3 questões importantes. A primeira é um problema de ficção, na qual todos participamos, partidos, eleitores, sociedade. A ficção de que em 2015, 2016, 2018, a vida política em Portugal é igual a 1995 ou a 1993. Não é. O PS, o PSD e o CDS, entre 1995 e 2015, perderam 1,3 milhões de votos. Passaram de 5,1 milhões de eleitores para 3,8 milhões de eleitores. No entanto, quem olhe a vida política continua a ver esses 3 partidos como partidos centrais do nosso regime, apesar de representarem menos 1,3 milhões de pessoas.
A Assembleia da República, os partidos que estão na Assembleia da República, representam hoje menos 800 mil eleitores que em 1995. Se excluirmos o PAN, representam menos 870 mil eleitores que em 1995, mas todos mantêm 229 deputados. Ou seja, desapareceram 850 mil eleitores sem qualquer reflexo na composição da Assembleia da República. Nuno, dá-me licença. Ia-lhe sugerir que fizesse uma ligeira pausa na sua explanação, porque daqui por cerca de 10 minutos vai voltar ao palco para continuar esta reflexão sobre a abstenção e sobre a participação cívica das pessoas, as questões relacionadas com o sistema eleitoral português e, conforme dizia, o facto de só pensarmos nisto de 4 em 4 anos quando vamos para as eleições, porque eu gostava de, num primeiro momento, abrir aqui a conversa, quer ao Miguel, quer à Isabela Neto, relativamente a estas principais ideias deixadas neste seu início de intervenção do Nuno Garopa. Esta coisa, por exemplo, só pensamos na abstenção de 4 em 4 anos, isto realmente não faz grande sentido, não é? É verdade, mas o certo é que em março de 2017, o Governo aprovou um conjunto de alterações, precisamente, às leis eleitorais, remeteu para a Assembleia da República e esteve um ano em debate na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias. E temos já pela frente o desafio de uma experiência piloto, mas que é verdadeira, conta para o resultado eleitoral do voto eletrónico. Temos, como disse, o voto antecipado da mobilidade. Procuramos cobrir uma zona que para nós é particularmente sensível, que é a introdução do voto em braille para os portadores de deficiência visual. Tornamos mais ativa ou proporcionamos uma intervenção mais ativa dos nossos cidadãos no estrangeiro, promovendo o recenseamento automático, e procuramos também iniciar alguma desburocratização do processo, eliminando o número de eleitor. Eram as tais mudanças que eu referi há pouco para a introdução. Eu creio que a experiência do voto eletrónico que estamos a preparar em Évora pode ser um sinal de que podemos mudar um pouco e aproximar mais o cidadão do processo participativo das eleições, mas há outros problemas aqui de fundo, que aqui foram referidos, relativamente a uma análise profunda da abstenção. Nós temos concelhos que têm 35 mil habitantes e 45 mil eleitores, porque os nossos cidadãos residentes no estrangeiro continuam a ter a morada cá e, no entanto, estão lá e, portanto, no dia das eleições não votam. Este é um problema que nós temos também de decidir como, porque também não podemos obrigar o nosso cidadão a inscrever-se no estrangeiro e eliminando do recenseamento nacional. Desculpe, interrompê-la, eu gostava também de envolver o Miguel Pinto Luz nesta ideia de que só pensamos no problema da abstenção de 4 em 4 anos, quando temos eleições, e depois à noite, quando são projetados os resultados ou as intenções de voto. Normalmente a primeira informação que é dada pelas televisões tem a ver com a abstenção, que tem estado realmente em valores altíssimos, não apenas em Portugal, não estamos a falar de um fenómeno exclusivamente português, nos Estados Unidos, enfim, a abstenção também é elevadíssima, como sabemos, mas, Miguel, o que é que você acha que aconteceu nos últimos anos na Europa, ao nível de democracias muito fortes, muito consolidadas, em que emergiram sistemas políticos muito fundamentados nos populismos, quer de direita, quer de esquerda, e que são elementos dissuasores da participação dos cidadãos nos atos eleitorais? Eu estava interessadíssimo em ouvir o Nuno, porque acho que o Nuno, na explanação inicial, estava a dar algumas dessas respostas. Mas ele vai voltar e algumas aqui. ansiedades. Ele vai voltar aqui. E eu recebi a informação estava a tocar alguns dos interruptores quando eu penso nestas temáticas. Eu acho que na Europa hoje vivemos uma situação paradoxal, que é
os moderados, os ditos moderados, aqueles que historicamente desde a fundação da União Europeia consistentemente tiveram grandes maiorias ao nível do Parlamento Europeu, podem vir a perder essa grande maioria consolidada no Parlamento Europeu quando começar o próximo ciclo eleitoral europeu em maio do próximo ano. Os moderados quase que estão a colocar-se numa posição hipócrita de dizer assim que estes movimentos populistas e extremistas que a Judite falava e que o Nuno também falou são quase úteis porque no fundo vão ser catalisadores da mudança que é preciso fazer e depois voltamos ao ritmo normal. Isto é uma irresponsabilidade a toda a prova. Eu não alinho nesse discurso e precisamente por não alinhar nesse discurso e nessa hipocrisia e perceber aquilo que o Nuno disse, que vivemos num mundo imaginário de que está tudo igual nos últimos 40 anos, que decidimos abanar o sistema e tentar encontrar soluções, diagnóstico e soluções para os problemas que temos. Muito bem. Eu creio que então agora podemos avançar novamente com a presença aqui em palco do professor Nuno Garopa, a que se vai juntar o professor de Ciência Política André Blé, que eu julgo que é canadiano. Miguel e a doutora Isabel voltaremos a estar juntos, muito provavelmente. Obrigada pelas vossas intervenções, pelos vossos apontamentos. O anfitrião, digamos assim, agora deste debate que se vai seguir é o Dr. Nuno Garopa. Eu chamo o André Blé. André Blé é um conceituado professor de ciência política que nos dá o prazer de se juntar connosco. Eu creio que ele é canadiano. Vous êtes canadien? Yes, of course. Yes. And winter is coming, very soon. So you are British? No. Not from Canada? No, You my are first British. language is French. My second is English. Oh, okay. It's nice to have you with us. You are welcome. Estou a desejar as boas-vindas ao professor André Blé, professor de Ciência Política, dizer-lhe que ele é muito bem recebido entre nós. Deixem-me só chamar uma atenção com a intervenção do professor Nuno Garopa e com a intervenção do professor André Blé. Depois iremos ter cerca de 20 minutos para um período de intercâmbio entre quem está deste lado e quem está aí na plateia através de perguntas e respostas. I'm saying that after you speak, after Nuno Garopa speak, majority students, they have the possibility to ask some questions directly with my mediation. So, please, let's start. Vamos começar. Muito obrigado. Eu, antes de dar o palco ao André Blé, apenas dizer que, em relação ao que estava há pouco a falar, que são questões que se levantam e que o próprio André, na sua intervenção, vai também referir-se, tem a ver com dois problemas que a abstenção nos leva a pensar. Um é o contexto de incerteza que cria, e isso tem a ver com questões que qualquer dos intervenientes se referiu. É evidente, se existe uma abstenção de cerca de 500 mil a 1 milhão de pessoas que deixou de votar, isso é um eleitorado que está a algures e que a sua participação no futuro cria uma tremenda incerteza, entrando naquilo que eu chamo um ciclo vicioso, que é a lei eleitoral não se altera porque os partidos têm medo das consequências da alteração da lei eleitoral. Quanto mais a lei eleitoral não se altera, mais a abstenção cresce. Quanto mais a abstenção cresce, mais os partidos têm medo de mexer na lei eleitoral em virtude da incerteza que isso cria. E isso é um dos problemas que nós temos. O outro problema, e talvez o problema principal do debate, é até que ponto o aumento da abstenção é reversível.
até que ponto é ainda possível, de facto, agarrar esse meio milhão, 1 milhão de eleitores. Será que vamos ver menor abstenção nos próximos atos eleitorais? Será que isso é possível? E essa questão é uma questão que não é óbvia nem clara se de facto este processo é reversível ou não. E nesse sentido, acho que a intervenção inicial de André Blais vai ser muito importante. I will switch to English to your benefit, because I know your French, your English are excellent, not your Portuguese, so maybe better in English. And just to say thank you for being here. It's an honor to have you here. Your contributions to the study of electoral studies across the world have been fundamental. I know it's been a great year for you with several awards, so I hope you take this as another award, although you do have to work for 40 minutes before you actually have the award. The floor is yours, André. I'm sure it's going to be a stimulating lecture. Thank you so much.